Reforma tributária é o tema da nossa conversa agora com a Tainá Falcão. E eu vou dar meu boa noite com um sorrisão no rosto, porque é a estreia da Tainá, que agora vai estar falando com a gente diretamente de Brasília, todos os dias. Tainá, antes de mais nada, boa sorte aí nessa nova etapa. Estou aqui na torcida por você, minha amiga. Brilhe muito. Seja muito bem-vinda aqui à nossa programação. Boa noite. Carol, boa noite. Eu estou muito feliz de estrear aqui na análise com você, que é uma pessoa tão especial, tão doce, tão carinhosa. Estou muito feliz mesmo. Obrigada pela recepção. É isso, coraçõezinhos na tela para a gente receber Tainá Falcão, mas agora a gente vai para o tema de momento, reforma tributária. Porque, Tainá, a gente acompanhou que esse foi um tema que dominou o dia 1º de fevereiro aí em Brasília. Por que eu falo isso? Estava ali Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, todos colocando essa pauta como prioritária para o Congresso. E coincide com os planos do governo Lula, reforma tributária tendo que passar, segundo os planos de Haddad, nesse primeiro semestre. Tem alinhamento claro aí, Tainá, entre Congresso, entre Legislativo e Executivo? Carol, sim, tem alinhamento, mas tem alguns poréns, porque o tempo da economia, dos técnicos que estão trabalhando nessa reforma, difere do tempo da política. A avaliação de momento dentro do governo é que o assunto está bem encaminhado. A própria ministra do Planejamento, a Simone Tebet, falou há pouco nessa participação dela nesse evento no exterior, que é um projeto que nunca esteve tão maduro, essa proposta da reforma tributária. Os interlocutores do governo têm dito também que é preciso aproveitar esse momento de lua de mel, tanto com o apoio popular, com a solidariedade da população em relação ao que aconteceu no dia 8 de janeiro, com os ataques golpistas, esse clamor de defesa pelo Estado Democrático de Direito e também um alinhamento entre os pilares da economia, Simone Tebet, Fernando Haddad e Geraldo Alckmin. Isso para tentar acelerar a votação, não só da reforma tributária, como das medidas urgentes econômicas, que serão o grande teste de capacidade de articulação do governo no Congresso. O governo está bem alinhado no discurso e na intenção de que a reforma tributária e a criação de um novo arcabouço fiscal, também prometido para abril, são necessários neste momento. Então, tem um azeitamento de governo, tanto do Executivo quanto do Legislativo, em relação à necessidade de se colocar em votação esses assuntos, Carol. Só que, como eu falava, tem alguns problemas que vão precisar ser diluídos no meio do caminho, porque existe uma votação no Congresso Nacional para aprovar essas propostas. Ela pode até estar madura no Executivo nesse momento, bem encaminhada com a equipe econômica, mas vai ser preciso dialogar com a política. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem sim demonstrado disposição em votar a proposta, tem dito que é uma prioridade, mas feito algumas ressalvas. Há interlocutores, o que ele tem dito? A reforma tributária que vai ser aprovada é a reforma que dá, a reforma possível. Existem várias reformas tributárias que podem passar no Congresso Nacional, então a gente vai ter que alinhar o que é possível no momento. O que é pensado nesse momento, Carol, dentro do governo, é fazer uma mistura das duas propostas que estão em discussão, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A gente não sabe ainda por onde essa proposta vai começar a ser encaminhada. Lira também tem feito um alerta importante a interlocutores do governo, do Executivo, de que é preciso muita tranquilidade para se construir uma base e dar continuidade ao trabalho que já foi feito anteriormente com ele como o mandatário supremo da Câmara dos Deputados, né? Não nessas palavras, mas ele tem indicado isso, que é preciso dar continuidade ao que foi feito nos últimos anos pela Câmara dos Deputados, daí a necessidade do governo de formar uma base forte. A gente sabe que nos bastidores o governo tem trabalhado no Congresso, na Câmara e no Senado, mas com maior atenção na Câmara, onde precisa de mais gente para poder atrair partidos do Centrão. Apesar de alguns já terem dito que isso não vai acontecer, que não vai aderir ao governo nesse momento, que é o caso do Republicanos, existe uma intenção, e a gente sabe, conversando com parlamentares desses partidos, também do PP e do PL, de Jair Bolsonaro, de aderir mais para frente o governo federal até formalmente participando do primeiro e do segundo escalão. Essa é uma conversa mais para
frente, mas quando o Arthur Lira fala da necessidade de se formar uma base forte, a gente pode pensar, claro, na atração do Centrão para o grupo, pelo menos dentro do Congresso. Uma outra questão que eu trago também, Carol, que é importante a gente ressaltar, é que nos bastidores ali no Congresso Nacional, a gente já ouve falar dessa tentativa de protagonismo sobre a reforma tributária de Arthur Lira. Eu fui questionar o interlocutor da Fazenda sobre se isso causava alguma questão, né, entre o Legislativo e o Executivo, o fato de Arthur Lira estar tomando frente dessa discussão. Ele disse que não, que isso é menos importante no momento, que há um otimismo dentro da economia, com o fato de Arthur Lira estar se mostrando aberto e disposto a colocar a reforma tributária e outras questões econômicas como prioridade, que o que vai falar pelo trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é o conjunto da obra, o que ele vai fazer pela economia como um todo. Carol. Tainá Falcão, que vai continuar conosco aqui nessa edição do CNN Prime Time, trazendo apuração, bastidor, análise. Até já, minha amiga.